Olá, alunos do curso de Cálculo 1 da Univesp, bem-vindos. Vamos continuar com o nosso curso e nesta aula 9 nós vamos fazer algumas aplicações do conceito de derivadas, aplicações focadas no conceito de taxa de variação. São aplicações em diferentes áreas da matemática, da ciência, vocês vão ver aplicações muito bonitinhas, onde essa ideia de taxa de variação vai ser presente. Então, nós já apresentamos o conceito de derivadas, regras de cálculo e a interpretação física e geométrica de derivada. E agora nós vamos explorar essa ideia de taxa de variação. Vou fazer vários exemplos numéricos disso. Olha esse primeiro exemplo que é interessante. Você tem informações sobre os lados de um retângulo que estão variando. Você tem um retângulo e imagine que os lados são algo dinâmico cujo tamanho dos lados está mudando. E as informações que nós temos são essas. A base, ela está variando de 1 centímetro por segundo, quer dizer, a base está aumentando 1 centímetro por segundo. E no instante em que, num certo instante, a base vale 10. Então, ela está aumentando 1 centímetro por segundo e é o instante em que ela vale 10. A altura está variando de menos 1,5 centímetro por segundo, quer dizer, a altura está diminuindo nessa proporção, nessa taxa de variação, de menos 1,5 centímetros por segundo. Então, base aumentando, altura diminuindo. E num determinado instante, a base vale 10 e a altura vale 12. O que eu quero saber é o que está acontecendo com a área do retângulo nesse instante. Observe que eu não tenho a fórmula sobre como que a base está aumentando, nem a fórmula sobre como que a altura está diminuindo. O que eu tenho é a informação de que nesse instante em que a base vale 10 e a altura 12, a base está aumentando 1 centímetro por segundo e a altura diminuindo 1 centímetro por segundo. Se eu tivesse a fórmula explícita de como base e altura está variando, seria fácil. A gente sabe que a área do retângulo é base vezes altura. Então, se eu tivesse essa fórmula, e se eu tivesse essa, eu substituía aqui e achava a fórmula da área. Mas eu não tenho. Mas eu sei que a área, tem a taxa de variação da área, que é a pergunta do problema, é dada pela derivada. E é derivada de uma regra do produto. Regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro parado, derivada do segundo. Então, essa é a regra. Dos dados do problema, a gente tem a taxa de variação da base, a gente tem a altura naquele instante, a gente tem a base e a gente tem a taxa de variação da altura. Então, voltando para os dados. A base vale 10 e está variando 1. Então, onde tem base aqui, pus 10 e variação da base 1. A altura vale 12 e está variando menos 1,5. Essa conta dá 12, aqui dá menos 15, então a área está variando de menos 3 centímetros quadrados por segundo, ela está diminuindo. Então, bonitinho esse exemplo, né? Uma aplicação numa situação geométrica, usei a fórmula da derivada do produto e as informações que eu tinha para calcular a taxa de variação da área. Vou fazer uma outra aplicação dessa ideia. Quero saber, dada uma função, x² menos 6x2 mais 4, quais são os valores de x em que a equação da reta tangente a esse gráfico é horizontal? Essa é uma pergunta em si muito importante. Saber quando que a reta tangente é horizontal. Nós vamos explorar isso em aulas futuras. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o gráfico dessa função e chamar a atenção por que essa pergunta, reta tangente horizontal, é uma pergunta relevante. E aqui eu vou usar a interpretação de derivada como a coeficiente angular da reta tangente. Então, para que a reta tangente seja horizontal, ela tem que ter coeficiente angular nulo. Reta tangente horizontal, coeficiente angular nulo. Coeficiente angular é derivada. Então, para responder essa pergunta, eu tenho que derivar e igualar a derivada a zero. Derivando x4, 4x3. Derivando menos 6x2, lembra? Abaixo o expoente 2, fica menos 12. X elevado a menos 1, menos 12x. E derivada da constante é zero. Igualando essa derivada a zero, 4x3 menos 12x igual a zero, coloquei 4x em evidência, fiquei com x² menos 3, igualado a zero, um produto igualado a zero,
os fatores têm que ser zero. Então, ou x é zero, ou x2 menos 3 é zero, que quer dizer x2 igual a 3, e, portanto, x igual a mais ou menos raiz de 3. Então, eu tenho 3 pontos onde a reta tangente é horizontal. O menos raiz de 3, o zero e o mais raiz de 3. E agora eu vou mostrar para vocês por que essa pergunta é importante. Então, eu calculei os pontos em que a reta tangente ao gráfico é horizontal. Olha o gráfico dessa função. O gráfico daquela função de grau 4 está aqui, desenhado em vermelho. Nas aulas futuras, nós vamos aprender como obter o gráfico de uma função a partir de derivadas e das técnicas de cálculo. Nesse exercício, eu estou mostrando quais são os pontos onde a reta tangente é horizontal. Então, era para x igual a zero, aqui eu tenho uma reta tangente horizontal, e era para x igual a menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Então, você sabe que a raiz de 3 é 1,7, então está aqui antes, mais perto da origem do que o 2. Olha só, reta tangente horizontal está associado a possíveis pontos de máximo ou possíveis pontos de mínimo. Nesse nosso exemplo, 2 delas estão em pontos de mínimo e uma das retas horizontal está no ponto de máximo. Achar pontos de mínimo e de máximo é uma aplicação super importante do conceito de derivada. E nós vamos ter um estudo sobre máximos e mínimos e vamos ver como que derivada permite entender esse conceito e analisar o gráfico de uma função. E esse exercício já antecipa um pouco essa importância. Reta tangente horizontal está associado a esses candidatos aí a serem pontos de máximo e de mínimo. Bonitinho, né, esse problema. Fazer um outro problema geométrico que vai dar uma interpretação muito sutil dessa coisa de taxa de variação. Imagine um quadrado em que a área, claro, é função do lado, né? A área do quadrado é o quadrado, é o lado vezes o lado, é o lado ao quadrado. Agora imagine que esse lado varie, que o lado do quadrado está variando. Imagine uma situação dinâmica em que o lado do quadrado está variando. A taxa de variação da área é sempre igual à metade do perímetro do quadrado. Então, um fato geométrico, a taxa de variação da área do quadrado em função do lado é metade do perímetro. Existem interpretações semelhantes para o volume de um cubo em função da superfície do cubo. Então, para o quadrado, a taxa de variação da área é metade do perímetro. Vou interpretar isso geometricamente para vocês, é muito bonito geometricamente. Então imagine um quadrado, que eu coloquei com o sistema de coordenadas, mas eu vou tirar o sistema de coordenadas. Um quadrado do plano e eu dou um acréscimo no lado. Para vocês verem que não depende do sistema de coordenadas, agora estou representando sem sistema de coordenadas. Então tem um quadrado vermelho com lado x. E eu faço um acréscimo no lado do quadrado de ΔX, obtendo um quadrado maior. Atenção, um detalhe aqui que vai aparecer nas minhas contas. Se eu acrescentei no lado ΔX e eu coloquei o quadrado maior dos dois lados, então o acréscimo aqui é ΔX sobre 2 e o acréscimo aqui é ΔX sobre 2. O acréscimo aqui também é ΔX sobre 2. O acréscimo total no lado é ΔX. Então, metade de um lado, metade do outro. Tá? Perceberam? Metade aumentou aqui, metade aumentou aqui. Então, a variação é ΔX, a variação de cada lado é ΔX sobre 2. A área do quadrado é x quadrado. Lado x, lado vezes lado. A taxa de variação da área, derivada, 2x. Perímetro do quadrado é 4x. Quadrado de lado x, o perímetro é 4x. E aqui já está meio respondida a pergunta, olha só, a taxa de variação da área, 2x, é metade do perímetro, 4x. Agora, alguém poderia só olhar para esses dois números e pensar assim, é só uma coincidência numérica. Eu calculei a derivada da área, deu 2x. Eu calculei o perímetro, deu 4x, um é metade do outro. Mas isso tem um significado geométrico. A gente consegue interpretar isso na figura que eu estava olhando.
um significado geométrico muito bonito e que tem ideias importantes que nós vamos explorar de novo mais para frente. Vamos ver qual é o acréscimo da área quando eu faço esse acréscimo no lado de ΔX. Então aqui eu destaquei nessa figura, então o vermelho lado x, o azul x mais ΔX, lembrando que é ΔX sobre 2 e ΔX sobre 2. Qual foi o incremento da área? Qual foi o aumento da área? O aumento da área é formado por esses pedacinhos de regiões que estão aqui externamente, envolvendo o quadrado vermelho. Eu tenho 4 quadradinhos, como esse lado é ΔX sobre 2, ΔX sobre 2, essa área pequenininha é ΔX sobre 2 vezes ΔX sobre 2, ΔX sobre 4. ΔX ao quadrado sobre 4. E como eu tenho 4 desses pequenos quadrados, eu tenho um acréscimo de área de ΔX ao quadrado. Cada um deles tem ladinho ΔX sobre 2, cada um deles tem área ΔX quadrado sobre 4, e como são 4 quadradinhos, ΔX quadrado. E eu tenho 4 pequenos retângulos compridos que estão aqui. Esses retângulos têm um lado que é x, o próprio vermelho, e um lado que é ΔX sobre 2. Então a área desses 4 retângulos compridinhos é x ΔX sobre 2. Como são 4 vezes, x ΔX sobre 2 vezes 4 fica 2x ΔX. Agora, quando eu falo em taxa de variação, eu estou olhando que o valor da variável seja pequeno. Então o acréscimo ΔX é pequeno. Quando o acréscimo ΔX é pequeno, o ΔX ao quadrado é muito próximo de zero. Pensa só, um valor pequeno de ΔX, 0,1 ao quadrado é 0,01. Números pequenos, quando elevados ao quadrado, ficam menores ainda. Na figura, eu posso interpretar assim: o acréscimo de área ele é mais significativo nos retângulos compridos do que nos quadradinhos pequenininhos. Então, quando a gente fala de taxa de variação instantânea, eu posso aproximar o ΔX ao quadrado como sendo próximo de zero. Isso é algo que vai aparecer na ideia quando nós estudarmos uma coisa chamada polinômio de Taylor, quando nós aprofundarmos essa ideia de aproximação. Como eu dei um acréscimo ΔX pequeno, os termos de ordem quadrática, ΔX ao quadrado, ficam muito menores. E aí a gente muitas vezes descarta quando está fazendo cálculos aproximados. Então eu elimino o ΔX ao quadrado e eu vou fazer aqui a variação da área sobre a variação de x. Isso é a taxa de variação da área. A variação da área sobre a variação de x, 2x ΔX por ΔX, cancela 2x. Então isso mostra que aquela igualdade, o perímetro era 4x, a derivada 2x, e portanto a taxa de variação é 2x, derivada 2x, taxa de variação é metade do perímetro, não era só uma coincidência numérica, é justamente a leitura de que neste gráfico a taxa de variação algébrica, a taxa de variação da área é medida algebricamente aproximadamente por esses 4 retângulos, e isso leva a essa taxa de variação da área de 2x. É muito bonito essa interpretação. E como eu disse, tem interpretações com volumes em dimensões maiores, de fatos muito parecidos. Então aqui está uma outra aplicação de taxa de variação, agora num contexto geométrico, medindo a taxa de variação da área de uma figura. É muito bonito isso. Tem um teorema que chama Teorema do Valor Médio, que tem sua importância e que também está muito associado a essa ideia de taxa de variação. Esse é o enunciado formal, você precisa ter uma função definida no intervalo, já vou fazer um gráfico para vocês verem, definida no intervalo, contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. A gente sempre toma a derivada, como derivada o ponto tem que ser interno, derivada no aberto. Então o que o teorema afirma é que existe um ponto no intervalo aberto em que a derivada da função nesse ponto é igual a f de b menos f de a sobre b menos a, quer dizer, a variação da função no intervalo AB, o valor da função no extremo superior menos o valor da função no extremo inferior, variação da função,
sobre variação do x, variação da variável independente. Claro que essa igualdade pode ser reescrita passando esse b menos a multiplicando, e aí fica f de b menos f de a igual a f' de c b menos a, certo? E o que isso está dizendo quando eu olho para essa igualdade? Que existe um ponto onde a taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação média. Isso aqui é ΔF sobre ΔX, é a taxa de variação média. E isso é a derivada, a taxa de variação instantânea. Então esse é o significado em palavras do teorema do valor médio. Vamos ver a ilustração disso. Imagine uma função, está representada aqui em vermelho. Uma função que num certo intervalo, eu representei de 1 a 4, um intervalo AB genérico, ela tem uma variação. O que eu coloquei como f de b menos f de a quer dizer f de 4 menos f de 1. No meu caso é 3. Dividido por b menos a. 4 menos 1, também 3. Então, f de b menos f de a dividido por b menos a. É o coeficiente angular dessa reta. O que o teorema do valor médio afirma é que existe um ponto em que o coeficiente angular desta reta secante aqui, desta reta inclinada, é igual à derivada num certo ponto. Mas a derivada no ponto é o coeficiente angular da reta tangente. O que esse teorema está dizendo é que existe um ponto no intervalo em que o coeficiente angular da tangente, que é a taxa de variação instantânea, é igual ao coeficiente angular desta secante, que é essa reta que está dada aqui, e o coeficiente angular dela é f de b menos f de a, b menos a. Então olha que resultado bonito. Você tem um gráfico qualquer, você pega dois pontos, pega a taxa de variação média entre esses dois pontos, e existe um ponto em que a taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação média. É muito intuitivo, né? Se você tem uma taxa de variação média, em algum momento ela tem que ser realizada, ela tem que ocorrer numericamente. E geometricamente é isso, o coeficiente angular da secante tem que ser igual ao coeficiente angular da tangente em pelo menos um ponto. Claro que pode ter mais de um ponto em que isso ocorre, uma função que oscile várias vezes, poderia ter vários pontos em que a reta tangente fosse paralela. No meu desenho aqui, no meu exemplo, tem só um. Em muitos problemas aplicados, a gente vai ter situações em que b menos a é igual a 1. Se b menos a é igual a 1, naquela fórmula f' de c igual a f de b menos f de a dividido por b menos a, como b menos a é 1, ele some e fica que o f' de c é f de b menos f de a. E isso permite que muitas vezes nós tomemos esse valor aqui, é o valor exatamente igual a f de b menos f de a. Agora observa que interessante, b menos a igual a 1 não é uma variação muito grande. Existe um c onde a derivada é igual a f de b menos f de a. Muitas vezes nós tomamos o f' de a, não em c. C existe um, que é o valor em que aquela igualdade é exata. Muitas vezes a gente pega o extremo inferior do intervalo como um aproximador para essa variação f de b menos f de a. Isso não pode ser feito em geral, se b menos a é muito grande, isso não é uma boa aproximação. Mas quando b menos a é pequeno, a gente usa muitas vezes f' de a como estimador. Eu vou dar exemplos de lugares onde isso é usado. É muito usado em situações de economia, de administração, de finanças. Vou dar um exemplo desse tipo. Olha um probleminha aqui agora num outro contexto. E é legal pensar nisso, né? Essa ideia de taxa de variação, ela está presente em muitas situações diferentes. Uma das minhas motivações quando apresentei o conceito para vocês foram coisas de física. Variação de posição, variação de velocidade, dando velocidade e aceleração. A gente viu coisas geométricas, coeficiente angular de reta tangente. Hoje eu fiz probleminhas geométricos aqui. A gente viu coisas em gráfico de funções. Acabei de fazer exercício. Agora eu vou fazer um exercício num contexto de economia. Então vocês vejam em quantas situações diferentes taxa de variação é uma ideia importante. Então, aqui eu tenho uma modelagem para o custo de uma commodity. Ela é dada em X, é o número de unidades produzidas. Eu tenho uma expressão, 84 mais 0,16x menos 0,00006x² mais 0,00003x³. Então,
Isso é um procedimento comum em economia. Os estudiosos de um setor produtivo acham funções que servem como modelagem para aquele setor da economia. Então, isso é o custo de produção de um objeto em função do número de lados de unidades produzidas. Vamos interpretar esse C'. O C' é o custo de produção da 100ª unidade. Por quê? Porque C' de 100 é aproximadamente C de 101 menos C de 100, que é exatamente aquela situação que eu mostrei do teorema do valor médio, quando a diferença aqui é 1. Então, C' é só derivar. Eu pego a função e derivo, 84 some, 0,16. No x2 abaixo o x, e no x3 que tinha aqui, abaixo o 3, fica 0,0009 e x². Coloco C' de 100, faço essa conta, da C' de 100 é 0,13. Então eu uso a derivada no ponto 100 como estimador da variação C de 101 menos C de 100, que é o custo de produção do 100º produto, do 100º. Isso é o custo de produção de 101 unidades, isso é o custo de produção de 100 unidades, a diferença é exatamente o custo de produção da 100ª. Se eu usar aquela fórmula complicada, enorme inicial, para fazer esse mesmo cálculo, C de 101 menos C de 100, dá 0,130303. Então você vê que o C' de 100 foi uma bela aproximação, 0,13, quando o valor exato é 0,130303. Super legal isso, né? Uma outra aplicação, a produção total de uma empresa em função do número de empregados. Observe que o exemplo anterior era custo em função de unidades produzidas. Aqui é produção total em função do número de empregados. Isso é a produção. A produtividade média é a produção dividida pelo número de funcionários. Se eu derivar a produtividade, regra do quociente, P'x menos P vezes a derivada do de baixo, que é 1, x². Essa é a derivada pela regra do quociente. Enquanto a derivada da produtividade for positiva, é interessante contratar mais empregados. Por quê? Porque enquanto isso é positivo, taxa de variação positiva, nós estamos numa situação em que há uma tendência de aumento da produtividade média. Eu estou numa situação na empresa em que a produtividade média está aumentando, então vamos contratar mais, vai aumentar a produtividade média. Quando que o A' é positivo? O A' é positivo se o numerador for positivo, porque o denominador era x². P'x menos P positivo ocorre se o P' for maior. É só passar o P para lá, passar o x, se o P' for maior que P de x, sobre x. E daí uma frase que é comum entre os economistas e administradores. Enquanto a taxa de variação da produtividade, P' de x, for maior que a produtividade média, é interessante continuar contratando. Quando ela deixar de ser maior, é preciso rever o esquema produtivo dessa empresa. Bonita essa aplicação, vocês não acharam?